Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar a respeito de resolução de uma equação do segundo grau incompleta. Na aula anterior, nós estudamos, como reconhecer uma equação do segundo grau. Nós também trabalhamos como identificar o coeficiente A, B e C de uma equação de segundo grau. Nós vimos que o coeficiente A é o número acompanhado de uma letra ao quadrado, que o nosso coeficiente B é um número acompanhado de letra e o nosso coeficiente C é um número sozinho, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos identificar como nós vamos resolver, como é feita a resolução de uma equação de segundo grau incompleta. Tá? Então, a gente começa identificando como a gente vai fazer essa resolução quando a nossa equação só vier com o valor de A, né? Porque a gente viu que o valor de A é o único que não pode faltar. Pode faltar o valor de B, pode faltar o valor de C, pode até faltar os dois juntos, né? Então, que é o que a gente vai ver agora. Muitos problemas podem ser resolvidos por meio de uma equação de segundo grau. Vimos alguns deles, né, quando falamos na aula anterior. Nós vimos que eles são muito utilizados para a identificação de áreas, de figuras geométricas, né? Ou até situações cotidianas com relação a medidas de lajotas de cerâmica para ser colocada numa parede, para ser colocada no piso, né? O posicionamento de um tapete correto na sala para ele ficar centralizado. Então, são situações cotidianas que são aplicáveis a uma equação de segundo grau, tá bom? E agora a gente vai ver como é que a gente resolve. Então, como é que a gente faria a resolução de uma equação do segundo grau, onde nós só temos o valor de A, né? Onde não temos nem B e nem C. Vamos ver? Certo? Então, aqui, esse primeiro modelo, aqui eu tenho 2x ao quadrado, que é igual a zero. Então, nitidamente, o único elemento que nós temos é o valor de A, não é isso? Então, quando nós tivermos essa situação aqui, então eu vou isolar essa letra, né, como uma equação do primeiro. Veja que as regras aí se repetem, né? Então eu vou isolar essa letra. O número que acompanha a letra desce para dividir, não é isso? Então eu tenho x ao quadrado, que é igual a 0 dividido por 2. E todo e qualquer número dividido por 0 é igual a 0, não é isso? E aqui, sempre que nós temos um número elevado ao quadrado, certo? Então, para que esse quadrado saia daqui, a gente tira a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual, certo? Seja ele qual for. Aqui na nossa situação é um zero, tá? Então, x é igual a raiz de zero. E a raiz de zero é zero, tá? Então, esse é um modelo de equação onde nós só temos o valor de A para trabalhar, certo? Aqui nós temos um segundo modelo, ou seja, quando o valor de A não vem com nenhum coeficiente, né? Só o número 1, que aí ele não precisa ser representado aqui. Então, a gente tem aqui uma equação incompleta, onde nós só temos o valor de A, e esse valor de A vem acompanhado, né, de um coeficiente. Então, é dessa forma que a gente procede para resolver. E aqui nós temos o outro modelo, quando nós também só temos o valor de A, porém, ele vem sem coeficiente, tá? Então, nós já vamos direto para esse nível aqui do cálculo, né? Onde eu vou tirar esse expoente quadrado daqui. Para isso, eu vou tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual, né? Então, x é igual a raiz de zero, x é igual a zero. Então, significa dizer que sempre que nós tivermos, né, ou sempre que nós formos trabalhar com uma equação onde nós só temos o valor de A, o valor de x vai ser sempre zero, tá certo? Então, não é necessário nem que você faça o cálculo. Eu fiz aqui para que você veja por que dá zero e em que situações dá zero, né? Então, de todas as apresentações onde nós tivermos apenas, né, o valor de A para trabalhar de uma equação de segundo grau, você não precisa nem resolver. Você já pode aqui embaixo dizer que o valor de x vai ser zero em ambas as situações. Ok, pessoal? E agora,
nós vamos ver como é que a gente resolve quando nós temos aí o valor de A e o valor de C, tá? Vamos resolver o problema da página que foi trabalhado anteriormente, né? Que foi o problema de Juliana, nós trabalhamos na aula passada, né? Que ela fez aquele tapete de retalhos, que eram 50 tapetes, não é isso? Que eram 50 retalhos, perdão. 50 retalhos no formato de um quadrado, e que a área dele todo, depois que ela costurou todos eles, ficou de 4.050, tá? Então, essa é um modelo de equação onde a gente tem o valor de A e o valor de C, ok? Eu tenho só o valor de A e o valor de C. Então, vamos ver como é que a gente resolve. Então, eu coloquei ela aqui novamente para vocês. Quando nós estivermos trabalhando com o valor de A e o valor de C, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar, tá? Esse valor de C vai voltar aqui para junto do número, né? Que são as organizações de uma equação do primeiro grau, lembra? Onde o valor, o número acompanhado de letra fica no primeiro membro, que é antes do sinal de igual, e os números sozinhos ficam após o sinal de igual. Então, a gente volta para esse conceito de equação do primeiro grau. Lembrando que, a partir do momento que um número, né, ou um elemento, muda de membro, ele muda de sinal. Então, 4.050 estava no primeiro membro, estava antes do sinal de igual, ele era negativo. Como ele foi para depois do sinal de igual, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, tá certo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é isolar a letra. Essa letra precisa ficar sozinha, tá? Então, x ao quadrado é igual a 4.050. O número que acompanha a letra desce para dividir, tá? E aí, agora a gente vai dividir. 4.050 dividido por 50 é igual a 81. X ao quadrado é igual a 81, certo? E como eu já disse anteriormente, sempre que nós tivermos uma letra elevada ao quadrado, para que esse quadrado saia daqui, a gente vai tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual. Nesse caso, é 81. Então, eu quero x, que é igual a raiz de 81. Veja que a gente inverte, até porque potência e raiz quadrada são operações inversas, não é isso? Então, para a gente tirar essa potência daqui, a gente vai tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal de igual, ok? Então, significa dizer que eu quero que você identifique para mim qual é a raiz de 81. E a raiz de 81 é 9. Por que a gente coloca mais ou menos, né? Porque a gente vai ver que uma equação do segundo grau, ela dá origem a duas raízes, né? x1 e x2, a gente vai ver lá na frente, tá? Então, quando nós identificamos aqui as nossas raízes, eu vou colocar mais ou menos 9, por quê? Porque tanto x1 quanto x2 vão ser, né? x1 vai ser mais 9 e x2 seria menos 9. Né? Se a gente fosse usar essa equação, ou se eu quisesse fazer essa equação usando a fórmula de Bhaskara, que a gente ainda vai aprender sobre ela, tá? Mas fazendo pelo método das equações incompletas é bem mais prático, o cálculo fica bem menor. Então, lembre-se sempre que nós tivermos o valor de A e o valor de C, o seu resultado lá embaixo precisa vir acompanhado da simbologia de mais ou menos, tá? Porque aí uma das raízes é positiva e a outra é negativa. Para resolver essa equação, temos que encontrar os números que, quando elevados ao quadrado, resultam em 81, né? E aí a gente sabe que 9 positivo ao quadrado dá 81 e menos 9 ao quadrado também dá 81, certo? Então, isso é justamente a representação de x1, que seria 9 positivo, e x2 seria menos 9, ok? Então, lembrem-se desse cuidado aí de colocar a simbologia de mais ou menos, depois que você identificar a sua raiz, ok? No entanto, não podemos nos esquecer de que essa equação foi gerada de um problema no qual x representa a medida do lado de um quadrado. Isso também é uma coisa super importante,
certo? Se você tiver apenas o cálculo seco, tá? Foi uma equação que foi dada para você encontrar o valor de x. Então, ok, o valor de x é mais ou menos 9, ok? Mas a equação que nos foi apresentada como modelo, ela vem de um problema, né? Que é justamente Juliana, que fez um tapete utilizando 50 retalhos no formato de um quadrado, e o que eu busco descobrir é justamente a medida desses quadrados, tá? Então, quando essa situação é aplicada a uma área de uma figura geométrica, ou quando você está falando sobre idades de pessoas, né, sobre medidas, certo? Sobre tempo, então lembre-se que o valor negativo não vai lhe servir, tá? O que vai servir é o valor positivo, certo? Então, preste bastante atenção nessa questão. Mas a gente vai ter tempo de falarmos sobre isso, de debatermos sobre isso, quando nós estivermos trabalhando esses problemas que envolvam a equação, tá? Porque aí ele chama mais a sua atenção, não é apenas o cálculo, a conta seca que você vai realizar, tá? São outros procedimentos também. Então, se essa equação estiver envolvida dentro de um problema que envolva a descoberta de área, descoberta de medida, descoberta de idade, então, o valor que vai me servir para resolver o meu problema, né, para ser a solução do meu problema, é o valor positivo, tá certo? Então, significa dizer que a medida, né, do lado do quadrado que Juliano utilizou para fazer o seu tapete de retalhos tinha 9 centímetros, certo? Veja aqui alguns exemplos que podemos resolver, né? Outra equação como essa que nós temos aqui, eu coloquei uma outra situação. Veja que aqui ela é uma equação seca, né? Ou seja, ela não vem envolvida dentro de um problema. Eu não sei esse valor de x se atribui a quê, ok? Então, eu tenho simplesmente a equação para fazer a identificação. Então, eu tenho x ao quadrado menos 25, que é igual a zero, né? E aí eu sei que o resultado dessa equação pertence ao conjunto dos números reais. E a gente viu que os elementos pertencentes ao conjunto dos números reais são números positivos, negativos, decimal. Ele é um conjunto muito amplo, certo? Então, significa dizer que as raízes que nós encontrarmos aqui, vão me servir as duas raízes, né? Isso não é como o exemplo que nós tivemos anteriormente, que falava do lado, né, da medida de um lado de um quadrado, e que só me serviria o resultado positivo. Nessa equação, me servem os dois resultados que eu encontrar. Então, a equação que eu tenho é 25 x ao quadrado menos 25, que é igual a zero. A gente viu anteriormente que a primeira coisa que nós devemos fazer é a reorganização, né? Então, esse 25, que é número, o lugar dele é junto desse zero aqui. Então, a partir do momento que ele muda de membro, ele muda de sinal, ele deixa de ser negativo, passa a ser positivo. Para que essa potência saia daqui, a gente vai extrair a raiz. Então, x é igual a raiz de 25, x é igual a mais ou menos 5, né? Então, aqui, como eu quero uma raiz, né, eu quero identificar as raízes que fazem parte do conjunto dos números reais, aqui me serve todas duas, né? Mais 5 e menos 5. Todos eles fazem parte do conjunto dos números reais, ou seja, ele não veio envolvido dentro de uma situação, problema que precisa que eu tenha um pouco mais de atenção com relação aos valores, né, para verificar realmente se os dois valores me servem para responder a minha pergunta. Nessa aqui, as duas servem, tanto menos 5 quanto mais 5, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte. Aqui eu coloquei mais uma, tá certo? Para que a gente possa ter, assim, vários exemplos, né, de situações que a gente pode encontrar. Veja só, né? Vamos resolver a equação 5x ao quadrado mais 7 menos 3, tá? No conjunto dos números reais. Então, significa que eu posso encontrar aqui raiz quadrada, eu posso encontrar números positivos, negativos, fração, certo? Todos esses resultados que eu encontrar
ou se eu encontrar nessa equação, vão satisfazer esse conjunto dos números reais, ou seja, vai estar correto, né, para a utilização. Então, aqui, apertei errado, né? Então, a equação que eu tenho é 5x² mais 7 menos 3. Da mesma forma como nós fizemos anteriormente, a primeira coisa que nós vamos fazer é a organização, ou seja, esse 7 está fora do lugar, então o lugar dele é junto desse número 3, aqui, né? Então ele vai sair daqui e vai vir para cá, né? Lembrando que, ó, 5x², tá ok? Menos o menos 3, ele já está no seu lugar correto. Quem é que eu vou buscar? O 7, que é mais e fica menos, ok? Agora, todos os elementos já estão nos seus devidos lugares, então a gente já pode começar a resolver, né? 5x² é igual a menos 3 menos 7 é menos 10, ok? O que é que vamos fazer agora? Agora é hora de isolar essa letra, né? De deixar essa letra sozinha. Então, x² é igual a menos 10. O número que acompanha a letra desce para a gente dividir, ok? E aí eu tenho x², 10 dividido por 5 é igual a 2, né? Como esse 10 era negativo, esse valor permanece negativo, tá? E aí, quando nós precisamos tirar, né, essa potência daqui, então automaticamente eu vou tirar a raiz quadrada do número que está após o sinal do igual. Então, x é igual a menos a raiz quadrada de menos 2, certo? Aí, o que é que a gente observa? Existe a raiz quadrada desse menos 2, né? Existe raiz quadrada de número negativo, né? Não existe no conjunto dos números reais um número que, elevado ao quadrado, resulte em um número negativo, né? Não existe número real, x, que seja a raiz dessa equação, né? Logo, a equação não tem raízes reais, né? Ele tem aí, o conjunto dos números reais, ele tem uma amplitude muito grande. Porém, a gente já aprendeu, acredito que desde o 6º ano, né? Do 6º, 7º ano, que não existe raiz quadrada de número negativo, pelo menos não pertencente ao conjunto dos números reais, certo? Então, isso significa que essa equação não tem raízes, ou seja, x1 e x2, e a gente para aqui, ok? Não tem problema algum. Você finaliza o seu cálculo exatamente aqui, tá certo? Vamos ver agora como é que a gente resolve quando nós temos aí uma equação que tem o valor de A e o valor de B. Ou seja, nessa equação está faltando o meu valor de C, tá certo? Então, veja só, preste atenção, que das equações essa pode ser a que você tem um pouco mais de dificuldade de entender, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? A equação que nós vamos trabalhar é x² mais 6x, que é igual a 0, certo? Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Como o x pertence aos dois elementos, você vai colocar x em evidência. É como se você fosse identificar qual foi a distributiva que deu origem a essa operação, certo? É como se nós estivéssemos voltando à origem, né? Porque 6x² mais 6x, ele veio de uma distributiva, né? Que nada mais era do que x vezes x e x vezes 6. Então, esse trabalho é um trabalho mental que você precisa ter. Então, como é que a gente vai fazer? Quando eu coloco o x em evidência, como o x faz parte dos dois elementos, né? X eu coloquei aqui ele em evidência, então para ser x², eu preciso multiplicá-lo novamente por x, e para ser 6x eu vou multiplicar por 6. Então, você vai sempre identificar qual foi a distributiva que eu utilizei para chegar nesse resultado, tá bom? Então, assim, vai necessitar de você um pouco de exercício, né? Você vai olhando, vai fazendo, vai exercitando e vai identificando. A partir de alguns exercícios, você vai ver que na hora que você bate o olho, você vê. Então, como eu coloco o x, né? Ou a letra, seja ela qual for,
como eu coloco em evidência, aí eu preciso pensar um pouquinho, né? Então, se x está aqui fora, eu vou multiplicar ele por quem para dar x ao quadrado? Por x, né? E para dar 6x, eu só multiplico por 6. Então, esse daqui seria o nosso trabalho, tá? E aí, você vai desmembrar essa equação, tá? Você vai trabalhar com essa, certo? E com essa daqui, tá? Você vai desmembrar essa equação. Como o produto dos fatores x e x mais 6 é zero, pelo menos um desses fatores vai ser zero. Por quê? Porque agora você vai igualar. Você não fez, não desmembrou? Então, você tem aqui, ó, x que é igual a zero e x mais 6 que também é igual a zero, ok? Então, os dois elementos vão ser assim. Então, isso também acaba ficando mais fácil, porque toda vez esse daqui, ó, que ficou fora, que ficou em evidência, ele vai ser igual a zero. Então, a primeira raiz, você já sabe quem é, tá? Então, x vai ser sempre igual a zero. E a outra a gente vai resolver, ó, x mais 6 que é igual a zero. Então, ele dá uma equação do primeiro grau. E aqui a gente ordena normal, ó. X é a letra, né? Então, ela fica aqui na frente. Como 6 é número, o lugar dele é do outro lado, tá? Então, ele era mais, fica menos. Então, x1 seria 0 e x2 seria menos 6. Então, essas são as duas raízes dessa equação, tá? Vou fazer mais uma para vocês verem aqui. Uma um pouco mais encorpada, um pouco mais complexa, tá bom? Vamos determinar as raízes dessa equação, onde eu tenho menos 3x ao quadrado, menos 16x, que é igual a zero, né? Então, aqui, o nosso valor de A já tem aí um coeficiente, já fica um pouco mais interessante, né? Então, a gente viu que eu preciso pensar em qual foi a distributiva que deu origem a essa operação. Mesmo jeito. Como o x aqui se repete, então, é o x que a gente coloca em evidência, tá bom? Então, aqui, ó, para ter dado 3x ao quadrado, você multiplicou x por quê? Por menos 3x. Para dar menos 16x, você multiplicou por menos 16. Então, aqui já está feito, né? Você já identificou qual foi a distributiva que deu origem a essa operação. Professora, só tem esse? Não, tem alguns outros, né? Que você pode fazer usando outros sinais, usando outros números, né? Como é você que vai identificar essa distributiva que deu origem a essa operação, pode ser que você encontre aqui outra organização, não tem problema algum, tá? Mas aí, quando você for realizar os trabalhos, vai sempre acabar ficando igual às raízes, desde que você faça todos os cálculos corretamente. Mas, como essa distributiva fica a critério da sua organização, pode ser que você e seus colegas aí tenham alguns resultados um pouco diferentes, mas a gente acaba chegando nas mesmas raízes, ok? E agora é hora da gente separar, né? A distributiva que nós identificamos, a gente vai desmembrar. Então, eu tenho aqui, ó, x, que é igual a zero, e eu vou ter menos 3x menos 16, também igual a zero. Então, essa daqui já ficou pronta. Eu sei que x1 é igual a zero. Agora, eu vou resolver essa operação aqui, tá certo? Então, da mesma forma, nós temos aqui menos 3x menos 16 igual a zero. Então, é hora da gente organizar. Esse 16 vai para junto do zero. Lembrando que quando ele muda de lugar, ele também muda de sinal. Então, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Tá certo, pessoal? E agora, o que é que a gente vai fazer agora? Que momento é esse agora? Agora é o momento da gente isolar a letra, né? Agora é hora da gente fazer isso aqui, tá? Então, x é igual a 16, que é positivo, né? A 16 dividido por menos 3, tá certo? Ó, x é igual a 16, eu coloquei o sinal de mais só porque a gente vai precisar fazer um jogo de sinal aqui, só para chamar sua atenção com relação a isso, ok? Mas não é necessário, né? Então, eu tenho aqui x que é igual a 16 dividido por menos 3. O número que acompanha a letra, ele desce para dividir. Como ele é um elemento negativo, a gente precisa fazer um jogo de sinal.
tá? Por quê? Porque 16 não se divide em partes iguais por 3. Se ele dividisse, eu iria dividir o número e fazer o jogo de sinal. Como essa divisão não é possível, então a gente faz apenas o jogo de sinal, né? Então, essa fração é negativa, esse sinal negativo, né? Ele precisa subir aqui para a identificação de qual é realmente o sinal dessa fração. Então, x seria menos 16 terços. Então, significa dizer que x1, né, seria 0 e x2 seria menos 16 terços. Então, mesmo que você fizesse uma outra organização, você acabaria chegando nas mesmas raízes, tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa explicação com relação a esse contexto, ou seja, a essa organização que nós temos, certo? Dessas equações do segundo grau incompletas, tá? Então, agora a gente tem a atividade da semana. Eu vou explicar para vocês bem direitinho cada uma das nossas equações, tá? Então, veja, que obviamente a gente vai utilizar com as equações que a gente encontrou. Considere os quadrados abaixo para resolver essa equação. Escreva a equação que se relaciona à medida do lado de cada um desses quadrados, né, e a sua área. Olha só. Eu tenho o nosso primeiro quadrado, que tem uma área de 625 centímetros quadrados, né? E o lado dele é x. Então, eu quero que você relacione, certo? Eu quero que você me mostre como é que vai ficar essa equação. Aí, veja só. Qual é a fórmula da área do quadrado? A fórmula da área do quadrado é L ao quadrado, ou seja, é esse lado ao quadrado, certo? E aí, no caso, como eu tenho aqui a medida desse lado, que eu não sei quem é ainda, que é x, então x vezes x vai dar x ao quadrado, certo? Então, aqui, para que você resolva essa operação, só é necessário que você coloque x ao quadrado, que é igual a 625, tá? Então, aí é só uma dica para você. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu quero só que você relacione, né, a fórmula da área do quadrado com as informações que eu lhe dei. Então, como a fórmula da área do quadrado é L ao quadrado, né, e a área eu sei qual é. Então, no caso aqui, a gente teria x ao quadrado, que é igual a 625. Seria basicamente só isso que eu quero nesse primeiro quesito, tá certo? Só essa relação, não precisa resolver nada, ok? Já na letra B, eu quero que você resolva, né? Encontre os valores de x que satisfaçam essa equação. Então, a gente não viu que a expressão seria x ao quadrado igual a 625? Então, essa seria uma equação que tem o valor de A e o valor de C, não é assim? Então, você volta lá na explicação e vê como é que você resolve uma equação que a gente tem o valor de A e o valor de C. E eu até coloquei um modelo parecido com esse para que vocês tivessem uma noção de como resolver e o que eu quero que vocês façam nessa segunda equação. Então, na primeira, eu quero só que você relacione. Então, x, a área do quadrado é L ao quadrado. Como a gente está trabalhando uma área de 625, então, na letra A, você vai colocar somente x ao quadrado, que é igual a 625. Ok? Eu já respondi a letra A para vocês, você vai responder a letra B do mesmo jeito. E na letra B, eu quero que você resolva. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 625. Como é que eu resolvo essa equação? Eu quero saber o valor de x, tá bom? Segundo, para fazer um pomar em sua chácara, Flávio preparou uma superfície quadrada de 121 metros quadrados. Qual é a medida do lado desse pomar? Então, eu tenho aqui, ó, essa primeira, que é x, e essa segunda, que é x. Esse trabalho de Flávio é igual à letra B do nosso primeiro, né? Então, eu tenho aqui a área, perdão, deixa eu botar aqui, certo? Então, eu tenho o lado do quadrado, né, que ele é uma área quadrada, então eu tenho x vezes x, que vai me dar x ao quadrado, que é igual a 121, tá? Então, essa é a operação que você tem para resolver. X ao quadrado, que é igual a 121. Então, só é você olhar, né, nos exemplos que eu dei, nas explicações que eu dei anteriormente,
como é que a gente resolve esse trabalho. É uma equação que só tem o valor de A e C, ok? Terceiro, Joaquim comprou um terreno de formato quadrado de 289 metros quadrados em um condomínio fechado. De acordo com as regras do condomínio, cada proprietário é responsável pelo revestimento da calçada do seu terreno. Qual será o comprimento da calçada de Joaquim, né, que ele deverá revestir, se o terreno dele está situado, não está situado em uma esquina, ou seja, o quadrado dele é perfeito, certo? Então, o quadrado dele seria esse, né? Onde a gente tem x como medida dos dois lados, certo? Então, esse terceiro quesito também se faz igual ao segundo, onde eu tenho x vezes x, que é igual a x ao quadrado, que é igual a 289. Ok, pessoal? Então, a operação que você tem nesse terceiro para fazer é x ao quadrado, que é igual a 289. Então, descubra para mim qual é o valor de x da calçada de Joaquim, ok? Fechando aqui, monte uma equação que relacione as medidas desse retângulo de área, tá? Então, primeira observação, né? A área do retângulo é a sua base vezes a altura, tá? Então, aí a gente teria que fazer a área do nosso retângulo, que é igual a base vezes a altura. Eu tenho a nossa área, que é 28, vezes, não, 28, que é igual a 7x vezes x. Vamos ver se vocês conseguem fazer? Vou repetir de novo, tá? Olha só. A montagem da sua equação vai ficar assim. 28, que é igual a 7x vezes x. É essa operação que você tem para resolver para mim. Então, lembre-se de organizar, de colocar cada um no seu lugar. Caso você já queira, eu já vou colocar eles nos lugares corretos. Vamos fazer assim? Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar eles já na posição correta. Então, vai ser assim. 7x, você vai colocar lá no seu caderno. 7x vezes x, que é igual a 28. Pronto. Ficando assim, fica mais fácil, tá bom? Porque aí você já vai deixar cada elemento no seu lugar, não vai precisar mudar sinal, já vai ficar todo mundo certo. Vou repetir de novo, tá? A operação que você tem para resolver para mim nesse quarto quesito. Você vai colocar lá no seu caderno. 7x vezes x, que é igual a 28, tá? Essa operação matemática que você tem para resolver para mim, e eu quero que você descubra para mim qual é o valor de x. Se é 7, se é 10, se é 2, se é 4 ou se é 5, certo? Então, lá no seu caderno, 7x vezes x, que é igual a 28. Ok, pessoal? Então, resolvam as atividades, façam com atenção, estudem, se dediquem. A gente se vê semana que vem.